Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa nova aula de PHP. Hoje a gente vai ver alguns métodos de string, de manipulação de string. E vamos começar. Primeiramente, eu estou aqui com o meu computador, meu browser. Se lembra como é que a gente faz para acessar? É localhost 8080 localhost. Se eu acessar o localhost aqui, ele não vai acessar, porque lembre que quando a gente começa a acessar a gente reinicia o computador, a gente tem que inicializar o champ. Então a gente vem aqui e acessa o control, champ control. Ele vai aparecer aqui pra gente, é só clicar em start aqui. E aí ele iniciou, se a gente vir aqui e rodar, ele já trouxe aqui o nosso site pra gente. Uma coisa, foi relatado um problema no champ pelo pessoal que está fazendo o curso que não funcionou. Então, se vocês instalaram o champ, só reinicia o computador que aí ele vai trazer já vai vir funcionando para vocês. Outra coisa, esse problema aqui de a gente vir aqui, ter que instalar e executar o champ toda vez, ter que rodar o control, eu vou desativar aqui o champ, vou fechar ele, e aqui no explorador do Windows, vocês podem vir aqui e executar como administrador. Deixa eu clicar aqui, executar como administrador. Na hora que ele abre aqui como administrador, ele pediu uma senha aqui, vai ter esse módulos service, e aí vocês vão ter essa caixinha aqui, ó. Se está com X, é porque ele não está ativado o serviço. Se tiver com certinho aqui o check, é porque ele está ativado como serviço. Então vocês podem vir aqui e clicar. Quando vocês clicarem, ele vai pedir a senha de vocês. E com isso, toda vez que vocês reiniciarem o computador de vocês ou iniciarem ele, o champ já vai vir rodando. Eu vou colocar aqui, ó. Clique yes to install the Apache Service. Cliquei. No caso aqui ele já está como administrador, né? Então ele não pediu permissão. E aí ele criou o serviço. Então aqui está falando is installed as a Windows Service. Então quer dizer que tem um serviço da Apache rodando. Agora se eu executar aqui, toda vez que eu reiniciar o computador, o champ já vai funcionando. O mesmo vale para o MySQL, pelo FileZilla, o Mercury ou o Tomcat. Acho que o Mercury aqui não tem nem como iniciar, mas os outros dá para iniciar. Não recomendo iniciar, dá para colocar o MySQL ou o Apache. E eu gosto de ativar eles porque vocês conseguem, sempre que iniciar o computador, já vai vir rodando. Vocês podem fechar aqui e agora nem precisa mais abrir aquele comentado aqui. Deixa eu ver, minha câmera tá. Outra coisa que foi comentado é que quando vocês instalam o champ pela primeira vez, dentro aqui da Datadogs vai vir uns arquivos padrão do champ, que é o site lá de demonstração do champ. Vocês podem pegar e apagar tudo e já sair criando as pastas de vocês. Tá, vamos voltar aqui para o curso. Estou aqui na pasta curso PHP. E se eu abrir aqui o VS Code, a gente tem aqui o nosso programa aqui. Isso aqui foi o que a gente fez na semana passada, que tinha um nome, a idade, a função. E aqui eu estava falando sobre escopos de variáveis. Eu vou apagar esse código aqui. E aqui eu vou usar aqui para auxiliar o nosso estudo um plugin que eu criei no VS Code para estudo aqui, para ajudar a dar aula. Quem tiver interessado em conhecer mais o plugin, só chamar. Bom, eu executei isso aqui. Agora se eu acessar aqui o site, não tem mais nada aqui mostrando pra gente. Bom, o primeiro comando que eu queria mostrar para vocês é o PHP version. O PHP version, ele vai trazer para vocês todas as informações do PHP que está rodando. Por que isso é bom? Para quando vocês começarem, vocês conseguirem ter acesso a essa informação de qual versão do PHP está executando. Ele traz aqui o 8.2.
12. Essa aqui é a versão do PHP. Também tem o PHP Info. E se eu executar aqui o PHP Info, olha, ele traz toda uma informação aqui do PHP que está rodando. Aí tem um monte de informações sobre o meu sistema operacional aqui. Está falando que está rodando no 11. Mais um monte de informação aqui que pode ser útil para vocês. Espero que vocês não me hackeiem aí com essas informações que devem ter aqui. Mas pode ser interessante para vocês identificarem sobre o sistema que vocês estão mexendo, né? Deixa eu tirar isso aqui. Aí eu vou colocar agora o próximo comando aqui para a gente ver, que a gente vai falar agora sobre manipulação de string, que é o objetivo principal dessa aula. Aqui a gente vai ter algumas funções do PHP, né? A primeira que a gente tem aqui é o echo. Então a gente está fazendo um print do echo, a gente já viu isso nas aulas anteriores, mas também dá para chamar o echo dessa forma aqui com o entre parênteses, como se fosse uma função, né? Também dá para chamar dessa outra forma aqui, que é colocando uma vírgula. Então eu vou executar todas aqui. Vamos executar. Ó, a primeira está aqui, eu posso colocar um BR aqui e executo. Ele funcionou. Olá, mundo. O segundo aqui está entre parênteses, eu posso colocar um BR aqui também. Executo. Funcionou aqui também. Então pode ser sem parênteses ou com parênteses. Eu vou colocar Olá Mundo 2, só para vocês verem que é esse aqui que está sendo executado. Funcionou. O terceiro aqui, eu estou chamando o echo e passando ele o primeiro texto como se fosse parâmetros mesmo de uma função, que é o olá, aí tem a vírgula e aqui o segundo parâmetro. O que ele vai fazer? O echo vai concatenar esses dois. Então deixa eu colocar um BR aqui. Um BR é para pular linha, né? Break ele significa, olha, ele trouxe o olá mundo aqui, vou colocar o 3 aqui para vocês verem que é esse aqui que está sendo executado. 3, ó, ele concatenou os dois em uma string só, uma saída só. Aqui eu vou fazer algumas concatenações de string com variável. Então a gente tem um nome aqui, que é uma variável que eu criei, que está escrito Davis. E aqui a gente tem um echo, ó. Se eu colocar echo e colocar o texto entre aspas simples e colocar variável aqui dentro, ele vai funcionar também. Olha só, coloquei aqui olá Davis, ele trouxe aqui. Eu posso fazer concatenação também usando ponto, que a gente viu na última aula, que dá para fazer. Então eu posso vir aqui colocar mais um ponto e colocar um BR para ele pular. Vou colocar aqui um textinho aqui. Então vou colocar olá Davis 2. Lembrando do espaço aqui para não unir, ó, se eu deixar sem espaço e executar, o 2 vai ficar colado aqui com a variável Davis, porque o Davis não tem espaço aqui e nem o 2 tem um espaço antes, então eu tenho que executar dessa forma aqui. Olha, ele pulou aqui e colocou olá Davis 2. Essa é uma outra forma de concatenar. E aqui eu estou mostrando que o echo pode ser executado em aspas simples também. Então uma string em PHP pode ser por uma aspas duplas ou aspas simples, vocês decidem qual coisa vocês vão colocar, porque aí dentro dele a gente consegue colocar uma aspas duplas aqui dentro, ó. Então executar, ele trouxe as aspas aqui. Então o que importa é a aspas que está que está por fora, a aspas que está por fora, que é a aspas simples, então a de dentro pode ser texto, ela vai ser considerada texto. E aqui dá para mostrando que a aspas simples também pode ser concatenada com variáveis aqui também. Deixa eu colocar um BR aqui. E aqui eu vou colocar mais um BR também. Vou colocar uma aspas simples, eu posso fazer aspas duplas e simples ao mesmo tempo. E aqui eu vou colocar um BR também, vou colocar aqui que esse aqui é o 3. E aí executei, funcionou também, todos eles funcionaram. Bom, eu vou apagar esse daqui. E agora a gente vai ver funções
Eu queria mostrar também aqui que o print ele funciona de uma forma parecida com, com o echo. A diferença do print é que ele retorna um valor 1 aqui se funcionar tudo certo. Então, é isso aqui eu vou executar. Deixa eu criar a variável nome aqui. A variável nome. Vou colocar aqui como Davis. Vou colocar em aspas simples aqui. Davis. Então, a gente criou a variável Davis. A variável nome, que tem o valor Davis. E aqui eu estou printando o texto olá e o nome da variável. No caso, ele vai colocar olá Davis. Né? O print ele tem que estar entre parênteses aqui. E aí eu vou executar. Olha, ele trouxe olá Davis. Mas ele traz algum retorno também. Então eu posso criar uma variável retorno, que vai receber o retorno do print. E eu posso printar esse retorno também. Echo o retorno foi. E aqui eu vou colocar a variável retorno. E aí eu executo. Ó, ele colocou o retorno foi 1. Por que foi 1? Porque deu tudo certo no print. Deixa eu colocar aqui um BR para pular de linha. Ó, o retorno foi 1, porque deu tudo certo. Se desse erro, ele não ia retornar 1. Então, essa é a principal diferença do echo por print. Até coloquei um textinho aqui, ó. O comando print funciona de forma semelhante ao echo. As diferenças são que o comando print retorna o valor 1, caso dê tudo certo. E também é possível passar um parâmetro para o comando. Só é possível passar um parâmetro para o comando. Então, a gente não consegue vir aqui e colocar mais uma variável aqui, mais de um texto. Teste. Ó, isso aqui vai dar erro. Se eu executar, deu erro. Ó. Ele não estava esperando um segundo parâmetro. Vamos apagar isso aqui. E agora a gente vai ver algumas funçõezinhas para manipulação de string. Vou colocar aqui e coloquei aqui, ó, strlen. O que é o strlen? O strlen ele conta a quantidade de caracteres que tem num texto. Então, o padrão de manipulação de string no PHP segue essa forma aqui, str, que significa string, e alguma outra coisa depois. Então, a strlen vai pegar todo esse texto aqui e vai contar a quantidade de caracteres que tem aqui. Lembrando que o espaço também é um caractere. Então, se eu executar aqui, ele trouxe 11. Ele trouxe 11 aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí o 11 ali foi o final da string, né? No caso. Então, esse é o str, que eu coloquei 10, mas é 11. Que traz o final da string também. O próximo que eu queria mostrar é o str word count. Então, às vezes ele segue um padrão um pouquinho diferente, né? Que ele coloca aqui word entre underline aqui e coloca uma versão. Isso aí é por causa de versões diferentes do PHP. Então, esse aqui ele tem que retornar 2. Então, se eu colocar aqui, ele retornou 2 aqui. Ó. Deixa eu colocar um contra barra um br. Eu vou colocar um textinho aqui. Ó. Eu posso concatenar com funções também, com resultado de funções também. Porque aquilo ali vai retornar um número que pode ser concatenado com outras coisas. O número de palavras foi. Aí no espaço, coloquei um ponto aqui para concatenar. E aí eu vou executar, ó. Deixa eu colocar um BR. Eu tinha colocado um BR aqui, né? É que não é aqui o BR, né? Me confundi, tem que concatenar. Colocar um BR aqui. Ó, o número de palavras foi 2. O número de palavras nessa frase aqui, ó. Olá, mundo. Ele considerou isso aqui como uma palavra e aí aqui ele considerou como outra palavra. Então ele verifica pelo espaço. Né? Vamos ver o próximo comando. O próximo comando é o strpos. O strpos, o que ele faz? Ele pega o
o texto aqui, então o Olá Mundo, deixa eu apagar esses outros aqui. Ele pega o Olá Mundo, que é o primeiro parâmetro, que é o texto que tu quer pesquisar. É o texto que vai servir para busca, né? E o segundo parâmetro é o texto em si que tu vai pesquisar dentro dessa frase inteira aqui. Então a gente tem o Olá Mundo e a gente quer saber em qual parte do texto está o mundo. No caso, ele está no índice 4. Então a gente tem aqui o Olá, 1, 2, 3, 4. E aqui começa o mundo. Vamos executar. Olha, na verdade ele está no 5 aqui, que é onde começa. Olá, mundo, olá, espaço, e o 5 aqui é onde começa, que é o 5 aqui, ó, aqui. 4 ou 5. Aí ele começa o texto ali. Eu poderia vir aqui trocar e colocar o olá e pesquisar. Olha, ele trouxe 0, porque está no índice 0. Esse aqui é o índice 0. Se tiver mais de 1, então deixa eu pegar um teste aqui. Vou colocar aqui, ó, Davis, e aqui Davis também. E eu vou pesquisar Davis. Qual que ele vai trazer? Ele vai trazer o primeiro, que é o que ele encontrou primeiro. Então ele encontra um e depois para de pesquisar. Então esse aqui é o STR POST. Encontra a posição no texto para vocês fazerem algum outro tipo de manipulação. O próximo que a gente vai ver é o STR to upper. Então aqui a gente tem o STR, o to e o upper. O que ele vai fazer isso? Essa função aqui vai deixar todo o texto em letras maiúsculas. Então ele pegou o Olá Mundo e deixou tudo em maiúsculo aqui. No caso o A aqui, na fonte que eu estou usando, não tem a letra maiúscula. Então ele não trocou. Se deixar o A sem o acento, ó, ficou em letra maiúscula. Da mesma forma, a gente tem o STR to lower. Então deixa eu colocar aqui uma quebra de linha, BR. Aqui eu vou colocar aqui embaixo também, BR. E esse aqui vai pegar tudo e deixar em letras minúsculas, que é o STR to lower. String para minúsculas, basicamente. Vou colocar um U maiúsculo aqui. Executar, olha, ele deixou tudo em letra minúscula. Isso aqui é muito útil para fazer tratamento de texto. Então vocês vão fazer um tratamento lá do input que vai ir para o usuário, uma publicação, o nome da pessoa. Vocês podem tratar esses casos aqui. E o penúltimo caso que a gente vai ver aqui é o STR replace. O replace, a gente tem um texto que a gente vai pesquisar, que vai ser trocado, o texto vai ser trocado, o texto que vai entrar novo e a string original. Então a gente tem aqui o mundo, o nome e o Olá Mundo, que é o texto original. Então a gente vai pegar esse Olá Mundo aqui, vai procurar o mundo e vai substituir por nome. Vamos mostrar aqui. Ó, ficou Olá Nome. Então eu posso vir aqui e colocar Davis. Então ele vai pegar o mundo aqui e vai substituir por Davis. Ó, Olá Davis. Esse é um outro comandinho para fazer substituições rápidas em strings. E o último aqui é o str have, que é para reverter um texto. Eu vou deixar ele de trás para frente. Então aqui a gente tem um banana. E se a gente printar, deixa eu colocar aqui um BR aqui e executar, olha, ficou Ananabi. Deixa eu de trás para frente. Posso vir aqui e falar Davis. Ó, ficou CV Edge. Então é uma alteração que dá para vocês fazerem aí no texto de vocês. Tem várias outras funções. No próximo vídeo eu vou trazer mais um monte de função aqui de string. E a gente vai indo dando continuidade nos métodos de PHP e como mexer com PHP junto com HTML no site de vocês. Basicamente a aula de hoje era isso. Então, obrigado por assistir.